Junho de 1941, junho de 2021. PUC Campinas, 80 anos. Um ano de comemorações. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom dia a todos e a todas. É com muita satisfação que iniciamos mais um evento em comemoração aos 80 anos da universidade e um ano muito especial para nós aqui. A PUC Campinas está completando 80 anos de história, é uma união de tradição e inovação com foco constante no ensino de qualidade. Eu sou Thomas Snicker, eu sou professor, colaborador do Espaço Mescla, uma das iniciativas mais arrojadas da instituição, visando tornar a PUC cada vez mais uma instituição dirigida pela inovação. E coordeno também na instituição a pós-graduação em Design de Interação e atuo como professor, principalmente no curso de Design Digital. Hoje eu serei mediador de uma conversa, de uma palestra, uma conversa bastante interessante aqui, com o Marcelo Rodrigues, que é diretor de inovação e novos negócios da Anshan Brasil. Então, um prazer muito grande ter o Marcelo aqui com a gente. Nós queremos agradecer a participação nesse evento dos professores, funcionários, alunas, alunos, ex-alunos, ex-alunas e todos que estão nos acompanhando nesse momento aqui, tá? Bom, os encontros PUC Campinas 80 anos, a inovação e o empreendedorismo fazem parte das comemorações pelos 80 anos da universidade, a serem comemorados, a serem contemplados, né, e comemorados agora em junho. A palestra de hoje abordará o tema habilidades e competências do profissional para o mercado de inovações. Então, um tema bastante propício para o momento, né, que nós estamos vivendo, muito atual. E o Marcelo é uma pessoa que está atuando diretamente nessa área, tá? Agora eu vou falar um pouquinho rapidamente, sobre essa trajetória que a PUC, essa trajetória linda que a PUC teve até aqui, né? Então, a história da PUC Campinas começou no dia 7 de junho de 1941, quando nasceu a primeira unidade da universidade, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Em 1955, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras passou a ser Universidade Católica, reconhecida pelo Conselho Federal de Educação. O título de pontifícia foi concedido pelo Papa Paulo VI em 1972. A universidade é uma das principais instituições de ensino superior do Brasil, rankings nacionais e internacionais entre os mais respeitados do mundo, tem situado a PUC Campinas entre as instituições de maior destaque na qualidade de ensino, sustentabilidade, pesquisa e inovação. A PUC Campinas está conectada ao mundo contemporâneo e suas transformações. Futuro, inovação, empreendedorismo, sustentabilidade são a base de um ambiente que integra a evolução da ciência, do conhecimento e da tecnologia de uma forma multidisciplinar e colaborativa. Bom, pessoal, vou dar início agora, então, aqui a nossa atividade de hoje. Agora, nós teremos uma palestra, então, com o tema Habilidades e Competências do Profissional para o Mercado de Inovações. O nosso palestrante é o Marcelo Rodrigues, formado em Direito pela PUC Rio Grande do Sul e mestre em Regulação da Nova Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
cofundou startups, é conselheiro de organizações e atualmente é diretor de inovação e novos negócios da Anshan Brasil. Marcelo, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter você conosco aqui nesse evento em comemoração aos 80 anos da nossa instituição. Pessoal, um recado antes de passar a palavra aqui para o Marcelo. As nossas perguntas deverão ser enviadas pelo WhatsApp, tá? Então, olha só, aí nessa mensagem que está na tela de vocês, no canto superior direito, tem um número em WhatsApp ali, em azul. Então, anotem aí, por favor, tirem um print da tela. Conforme o Marcelo for fazendo a exposição dele, eu peço que vocês mandem perguntas para esse número, tá bom? E aí eu as direcionarei para ele ao final da fala. Então, é isso, Marcelo. A palavra está com você. Seja muito bem-vindo. É uma alegria ter você aqui conosco. Bom dia, professor Thomas. É um prazer enorme estar aqui hoje. Como mencionaste ali, eu sou um filho da PUC do Rio Grande do Sul e sou um enorme fã do trabalho da PUC Campinas aí que vocês estão fazendo. Acho que esse projeto Mescla que você lidera está em sintonia com o que a gente vai conversar aqui hoje e é uma honra enorme eu estar aí sendo uma das pessoas que vai falar nessa belíssima e justa comemoração pelos 80 anos da PUC de Campinas. Então aí agradeço a ti, a professora Zuleika, o Ana, enfim, todo mundo com quem eu conversei recentemente para fazer esse momento aqui com o pessoal que está nos assistindo hoje, mas para mim é um grande prazer e uma grande honra ter recebido esse convite. A minha ideia... Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Da minha ideia aqui, realmente, a gente conversar sobre essas habilidades e competências do profissional para esse mercado de inovação que a gente está vendo transparecer cada vez mais fortemente, né? Aquilo que antes era um diferencial competitivo, cada vez mais vira capacidade de sobrevivência das organizações e oportunidades para as pessoas, oportunidades para os profissionais se desenvolverem e terem o seu momento aí de carreira cada vez mais acelerado e poderem ajudar as instituições a avançar. Eu já vivenciei um pouco desse mundo de startups, já tive algumas que eu fundei, vendi, outras que a gente mudou a trajetória no caminho. Sou um executivo aí com alguns anos de experiência e hoje em dia lidero a área de transformação digital, a área de inovação, novos negócios, da Anshan, que é uma entidade aí que congrega mais de 5 mil empresas no Brasil e é uma parceira aí da PUC Campinas também. Então, nós congregamos várias dessas instituições, trabalhamos com laboratório de inovação aberta para algumas grandes empresas do Brasil, temos competições de startups e também fazemos a transformação digital do nosso negócio, que é algo que demanda uma série de competências do tanto que a gente vai conversar aqui hoje, e é um pouco dessa experiência que eu imagino trazer, sem que a gente tenha todas as respostas, né? Eu acho que uma das grandes questões da inovação é a capacidade de perguntar, e é com isso que, é com essa humildade que eu quero transmitir para vocês aquilo que é um pouco dessa jornada, mas principalmente aquilo que a gente está vendo, conversando com as principais empresas do Brasil, trazendo para elas como tendências e também trazendo aqui para vocês hoje nesse formato aqui de palestra e depois de conversa, que eu tenho certeza que vai ser muito rico. Bom, uma das brincadeiras que tem no mundo quando a gente fala de inovação é essa imagem aqui que a gente tem de duas crianças e um robozinho e que só um deles tem um emprego garantido nessa próxima década. Isso não é uma verdade, tá? Às vezes a pessoa fica muito assustada, a gente vê aquelas propagandas de Instagram vendendo curso com uma urgência de que tudo vai acabar amanhã. Não é bem assim também. A gente sabe que existe um lado humano muito forte, cada vez mais em alta, mas é verdade, sim, que os profissionais vão precisar estar conectados, vão precisar conseguir se abraçar nos robôs, vão precisar conseguir utilizar deles da melhor maneira. E o que nós temos percebido aqui é um pouco mais nessa linha desse gráfico, não é um gráfico de substituição das pessoas pelas máquinas, mas sim uma interação constante, onde as pessoas, de alguma maneira, percebendo, conhecendo, aplicam, têm um celular, usam. A gente viu no o home office que aconteceu no Brasil em larguíssima escala, principalmente nas áreas administrativas das empresas, na área de serviços. Ele só é possível a partir das tecnologias que a gente tem disponíveis, né? E quanto mais familiarizado a gente está
com essas tecnologias, mais a gente consegue gerar valor, extrair valor disso, conseguir se conectar ao mundo, mas ainda assim as pessoas são muito importantes nessa jornada, porque no final das contas elas são os trabalhadores, eles são os consumidores, são os líderes, e a gente precisa compreender a tecnologia para utilizar dela da melhor forma. Então, isso é algo que eu queria transmitir para vocês como ponto de partida. Sim, a gente está vivenciando um mundo rumo a cada vez mais automatizar as coisas, mas isso não está excluindo o lado humano, muito pelo contrário. A capacidade de inovação, na medida que ela é sobre perguntas e não tanto só sobre respostas, existe algo da nossa capacidade de ideação, da nossa capacidade de criatividade, que é cada vez mais importante, né? Existe um trabalho de simplesmente apertar botões, de simplesmente repetir coisas, que sim, ele é substituível por outras tecnologias, ou pelo menos parcialmente substituído. É verdade que trabalhos de maior complexidade cada vez mais vão poder ser realizados por máquinas de apoio, por softwares, por aquilo que a gente vê, mas eles não excluem o humano, pelo contrário, eles dão mais oportunidades para a gente ser cada vez mais humano, e essa lógica da inovação ela precisa ser compreendida como parte de uma grande tendência. Dentro dessa linha, eu trago para vocês, então, que isso é o grande desafio de muitas das organizações. É a gente conseguir que as pessoas sejam retreinadas ou, então, treinadas para melhorar, né, tanto reskilling quanto upskilling, que é a capacidade de gerar mais capacidades dos talentos, para que eles estejam aptos a liderar uma tecnologia mais digital, mais ágil, mais flexível. A gente tem um modelo de comando e controle que ele não é tão aderente ao modelo de inovação. Então, como que eu mexo no modelo mental das pessoas, como que eu desenvolvo esses talentos, é uma das pautas super importantes das empresas, e vocês que estão aqui no ecossistema da PUC de Campinas estão tendo a oportunidade de se desenvolver e já podem cada vez mais olhar com esse olhar de tendência do modelo mental que o mercado está exigindo dos profissionais. E aí um ponto importante, o David Rogers, eu fiz um curso com ele há alguns anos atrás, é um dos grandes nomes da transformação digital, e ele tem uma frase que explica muito sobre isso, né? Que ele fala que transformação digital não é sobre tecnologia, é sobre liderança, estratégia e novas formas de pensar. E aqui vocês vão ver que liderança, estratégia e novas formas de pensar é muito mais humano do que software, né? Então, isso é uma tendência global, porém, é também verdade que a gente está correndo um risco de termos desemprego e falta de mão de obra ao mesmo tempo. O que eu quero dizer com isso? A gente tem pessoas que não conseguem entrar no mercado de trabalho ou se recolocar no mercado de trabalho por não ter as competências que o mercado exige sobre modelos mentais, sobre habilidades de se utilizar a tecnologia, e, ao mesmo tempo, as organizações não conseguindo achar pessoas para o seu crescimento, né? Então, existe esse risco, né? E no Brasil ele é um pouco mais grave, quando a gente olha num horizonte de 30 anos, de que a gente tenha muito emprego disponível e muita gente sem conseguir entrar no mercado de trabalho. Nós, como profissionais, vamos precisar estar aptos para isso, e se estivermos aptos para liderar essa transformação, para ser um agente dessa transformação, aí então a gente tem aí muitas oportunidades profissionais pela frente. Segundo o Fórum Econômico Mundial, essas aqui são as principais habilidades que vão estar sendo necessárias no mercado para 2025. Então, a gente está trazendo aqui um horizonte de tempo, até de curto prazo, quando a gente pensa em planejamentos, curto, médio prazo, mas que ele é muito importante para vocês entenderem para onde vai o mercado e terem isso presente, né? Então, a capacidade de pensamento analítico e de ser inovador, muito sintonizado aí com o que a iniciativa da universidade está fazendo hoje, a capacidade de aprender ativamente, né? Ter estratégias de aprendizagem, nós com nós mesmos é muito importante, a capacidade de resolver problemas complexos, isso é inovação na veia, isso é empreendedorismo na veia, entender a dor, entender o desafio efetivo das organizações, entender como que a gente pode resolver esse tipo de problema, é muito o que o profissional que lida com empresas inovadoras ou na área de inovação, né, que são coisas diferentes, porém conectadas, vai precisar cada vez mais. Essa capacidade de pensamento crítico e analítico, a criatividade, a originalidade, a iniciativa. Então, olha como é humano, né, essa necessidade, essa habilidade que vai ser exigida em 2025.
a capacidade de liderança e influência social, e aí aqui eu não estou falando só de capacidade de ter muitos seguidores de Instagram, estou falando de conexão de dia a dia também. E aí, claro que tem o uso da tecnologia, o controle, o monitoramento dela, o design dela, a programação, isso é óbvio que também são tecnologias que são importantes para o dia a dia do profissional, né? Então, a gente está falando aqui, dando só alguns exemplos de algumas capacidades que vão ser exigidas no mercado de trabalho e que são oportunidades aí de desenvolvimento de vocês estarem atentos e entendendo que existe o lado muito humano, ao mesmo tempo que existe também o lado tecnológico e essa interconexão como oportunidade. Qual é o contexto que a gente está vivendo, então, né? Assim, tudo que é automatizável será. Tá? Eu não vou aqui dizer, não, fiquem tranquilos que esse trabalho que a gente faz há muito tempo vai ser igual amanhã. Não, não vai ser igual. Tudo que vai ser automatizável, a gente será. Se vai ser daqui 5, daqui 10 ou daqui 100 anos, bom, a gente não tem bola de cristal nesse sentido. Mas também é verdade que quando a gente fala de inteligência artificial, a gente precisa entender que a gente não está produzindo na inteligência artificial novos humanos. Tá? É diferente. A capacidade de aprendizado da máquina, pelo menos no horizonte que a gente consegue enxergar de fato, ele não é produção de humanos, ele é outra coisa. E essas questões de originalidade, de criatividade, de liderança, elas seguem como algo muito nosso. Né? Então, é usar da tecnologia e não imaginar que seremos totalmente substituídos. Seremos parcialmente, e aí podemos ser mais humanos em outras frentes. Existe um ajuste na tendência que existia principalmente nos início dos anos 2000, anos 90, ali, de hiperespecialização para neogeneralistas. O que eu quero dizer com isso? Né? Antes, saber muito de uma coisa muito pontual era uma solução de carreira que resolvia muitas das coisas. E hoje, não necessariamente isso em si é a única alternativa. Pelo contrário, a capacidade de resolver, de integrar diferentes órgãos dentro da empresa, diferentes áreas do conhecimento, esse generalismo que permite ter essas conexões é também muito valorizado no mercado que a gente está construindo. Não que ser muito especialista não seja importante, acho que tem um espaço muito grande para esses hiperespecialistas, mas também é verdade que existe uma necessidade cada vez maior de integração do mundo, e esses neogeneralistas ali, que é um termo que está sendo usado aí como uma das tendências, é interessante da gente observar também. Uma questão importante, quando a gente está falando de pessoas, de nova economia, de inovação, de empreendedorismo, é entender comportamento humano. Então, cada vez mais que a gente entende comportamento humano, a gente consegue criar valor no mercado. Então, as experiências estão ocupando espaços que era muito da propriedade antes, e aí não é o discurso ingênuo sobre isso, é muito de onde está indo até os recursos, a energia das pessoas. Talvez valha mais a pena ter acesso a Airbnb, a vários Airbnbs no mundo do que ter uma casa específica num lugar apenas para passar as férias. É uma mudança de comportamento das pessoas que gera mercados diferentes. Quando voltar o mundo pós-pandemia, isso deve ser uma sequência disso. E aí também algumas tendências importantes a gente entender, né? Assim, as pessoas ainda preferem conveniência sobre sustentabilidade. Não vou dizer aqui que todo mundo já está querendo coisas mais sustentáveis do que baratas, não é exatamente isso que a gente percebe, mas quando o preço bate, quando o preço é similar, aqueles que têm condições já preferem alguns produtos mais sustentáveis. Né? A pauta ESG, que é Environment, Social e Governance, está cada vez mais forte dentro das organizações, principalmente daquelas que têm recursos para sobreviver. Eu não estou falando aí do cara que tem um barzinho pequeno ali, que tem muita dificuldade de abrir, está tentando sobreviver. Eu estou falando das grandes organizações, mas essa pauta importa muito e ela vai ditando tendências dentro do mercado. E aí eu trago para vocês, sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre qualquer coisa, eu falo sobre conscienciosidade, que eu particularmente acho que é um conceito, que é a questão da gente ter consciência, a percepção das coisas, entender o que é causa e consequência. Ela vai nos permitir entender cada vez melhor a nova economia, a nós mesmos e ao mundo. Então eu trago essa palavra, que ela é uma tradução livre de outras línguas, que às vezes é traduzida parcialmente em livros de filosofia, e aí já falo um disclaimer meu, eu gosto muito de filosofia, acho que é importante e útil para quem está falando de inovação e está falando de empreendedorismo, por mais paradoxal que pareça, mas aqui eu trago essa palavra aí como um highlight para quem tiver interesse depois de procurar mais sobre o tema. Uma das coisas que aí a gente está falando com um grupo de pessoas que está fazendo cursos é a tentativa de equilíbrio constante e ter um resultado fora da curva.
é muito difícil, tá, pessoal? Eu não vou mentir para vocês. Ah, não, tem como a gente ter super resultados e ter um equilíbrio em todos os aspectos da vida, tudo ao mesmo tempo. É muito raro fazer isso. É quase uma utopia, né? A gente vai tendo um equilíbrio ao longo da jornada, às vezes a gente está mais para um lado, às vezes está mais para o outro, a gente tenta ao máximo ter uma vida equilibrada, a gente sabe como valorizado, isso tem sido cada vez mais para nós, pessoas mesmos, né? Mas é muito difícil. Então, assim, como é que a gente faz para valer a pena? E aí eu trago para vocês um conceito, que é o conceito japonês de Ikigai, que é uma tentativa de conectar a paixão, né, a missão que a gente tem, a vocação que a gente tem, a profissão que a gente tem, de uma forma que faça com que a gente se sinta realizado profissionalmente, com que a gente goste do que a gente está fazendo. Então, quanto mais perto nós estivermos do nosso Ikigai, que seria esse diagrama aí que interconecta tudo entre o que a gente ama, o que a gente é bom, o que a gente precisa, o que o mundo está disposto a pagar, né, para a gente também, isso faz com que a gente se aproxime do Ikigai. Então, uma forma aí que a gente tem de, entendendo o mundo para onde ele está indo, conseguir fazer com que essa impossibilidade de termos o equilíbrio perfeito nos permita estar em posições que a gente tenha gosto, que a gente tenha vocação, que a gente tenha paixão mesmo, e que a gente tenha aí uma oportunidade de mercado, né? Não só apenas seja aquilo que a gente faz um trabalho voluntário, que a gente também pode fazer, super legal, mas não necessariamente nos remunera enquanto profissionais. Né? A gente está falando aqui muito das competências do profissional. Então, como encontrar esse equilíbrio? Esse conceito de Ikigai é um conceito que eu acho bem bacana, e quanto melhor a gente estiver conosco, mais chance a gente tem de empreender e de ser inovador. E aí, vou trazer aqui para vocês algumas coisas que me parecem importantes da gente conversar. Tá? Assim, qual é uma das competências que a gente tem percebido como significativas? A primeira delas é a colaboração. Como vocês podem perceber, eu não sou exatamente um designer, né? Tem várias pessoas aqui que devem ser da faculdade de design e eles são muito melhores do que eu para, por exemplo, projetar um slide, para fazer algo nesse sentido. Eu não tenho essas habilidades tão fortemente, né? Como eu falei, tem neogeneralistas que estão ocupando um espaço importante e eu não sou um hiper especialista em design. Pelo contrário. Contudo, quanto mais a gente entende o mundo, consegue integrar o mundo, a gente consegue colaborar de alguma maneira. E aí a minha colaboração nesse aspecto está em pegar imagens que eu acho interessante e dar o crédito para eles. E aí também fica aí a sugestão para vocês seguirem no Instagram, que é uma página chamada Visualize Value. E essa página, ela ajuda a gente a entender como perceber mais o valor das coisas, como perceber mais as tendências. E aí eu pego essas imagens, colaboro e trago para vocês. Muito provavelmente alguém aqui vai gostar, vai... não porque se eu estou dizendo, né, mas é porque eu acho bem bacanas as imagens mesmo, e vai seguir eles, daqui um pouco pode gerar oportunidades. Então a gente vai interconectando o mundo e vendo aonde tem geração de valor, e na colaboração, que é uma tendência importante do mercado, cada vez mais essa capacidade de colaborar, eu trago para vocês aí alguns slides sobre isso. E o uso das imagens que eles estão fazendo. E um ponto muito importante que existe para a gente falar sobre empreendedorismo, para a gente falar sobre inovação, é a gente estar falando sobre viés, verdade e percepção. No mundo de redes sociais, onde tanto o pessoal grita fake news, para lá, para cá, às vezes até acusando injustamente alguém, só porque a gente não sabe algum detalhe. Então, assim, é um mundo muito difícil da gente fazer a curadoria dele, não porque as pessoas não queiram, acho que como regra geral elas querem fazer essa curadoria, mas porque o mundo é tão amplo que ali tem tanto uma verdade, e existem verdades, tá? Eu, particularmente, sou daqueles que seguem a linha da filosofia de que existe uma verdade, ela só é muito complexa de ser integralmente compreendida. E aí, esse slide aqui, essa imagem, ela ajuda a entender por que ela é tão difícil de ser compreendida, e às vezes existem mais de uma percepção sobre a verdade que podem estar corretas, porque não existe necessariamente na possibilidade da nossa capacidade humana de enxergar a complexidade de tudo que é real, né? E aí, então, a verdade, ela vem e ela passa por uma lâmina, que é a nossa lâmina do viés, né? A palavra bias em inglês, ela é uma palavra que está muito sendo estudada, porque ela é muito do nosso limite de percepção, né? A gente tem as nossas experiências, a gente
vê coisas com base nessas, filtra as coisas que a gente enxerga e percebe através das nossas experiências, e aquilo nos dá uma percepção limitada sobre a realidade. Quanto maior é a nossa capacidade de compreender o nosso viés, maior é a nossa capacidade de enxergar um pouquinho mais além e ter uma percepção mais ampla do mundo, né? Então, aí é uma visão que eu tenho, é que existem as coisas que são verdade, e não necessariamente duas pessoas que estão com duas percepções diferentes, elas estão necessariamente erradas. Quando é contraditório, sim, mas não, às vezes a gente está olhando para uma partezinha que está ali iluminada, e às vezes tem uma outra pessoa que está olhando para uma outra parte que está iluminada com um outro viés. Onde existe esse tipo de dificuldade, existe oportunidade de inovação, de ampliação dos viés das pessoas, e entendendo como conectar isso, gerar negócio, gerar valor para a sociedade, se não é só negócio, também às vezes é gerar valor para as pessoas, mas é super importante a gente entender os nossos limites e como que a gente amplia. Então, lá atrás, quando a gente estava pensando sobre pensamento crítico, sobre a nossa capacidade de ideação, sobre a nossa capacidade de análise, é importante que a gente compreenda esse nosso limite de viés sobre a percepção da verdade. Quanto mais expandido, quanto maior a nossa capacidade de análise e pensamento crítico, mais seremos profissionais com valor para o mercado, mais seremos empreendedores capazes de produzir produtos, bens, serviços úteis ao mercado, e maior vai ser a nossa capacidade de compreensão de escala também, né? Então, aqui eu trago esse conceito para já ir conectando com aquilo que o Fórum Econômico Mundial trouxe, e o Job Report, que é esse relatório bem legal, é acessível, gratuito, quem procurar no Google vai achar, tem várias versões anuais, aquela versão que eu trouxe é a versão de 2020, projetando 2025, mas essas tendências, elas estão muito alinhadas ao que a gente tem conversado hoje no dia a dia. E é verdade, né, quando a gente está tentando fazer o diálogo mental com vocês, mas é verdade que a gente vê que tem algumas pessoas que conseguem entender mais profundamente as coisas, conseguem ter uma visão um pouco mais ampla, elas conseguem entender melhor o mundo, muito provavelmente elas serão profissionais mais aptos. Isso aqui, essa capacidade de curadoria, de capacidade de análise crítica, ela é fundamental para quem quer trabalhar com inovação. E aí, quando eu digo trabalhar com inovação, eu não estou falando exclusivamente de na área de inovação. Às vezes é na área de design que está projetando produtos, ou melhorando produtos, aprimorando produtos, embora isso tudo seja inovador, né? Não é só na área de inovação, as empresas têm muitas vezes, e é importante que seja assim, a capacidade de ser inovador para além das áreas de inovação, e isso, quando eu falo de design, quando eu falo de biologia, quando eu falo de psicologia, quando eu falo de administração, tudo isso interessa muito. Então, aqui, viés, verdade e percepção fica como uma reflexão que eu entendo importante, e aí, valorizando aí as aulas de filosofia, aqui a gente está falando de epistemologia, né, de busca pela verdade, e qual é o nosso limite na capacidade de percebê-la. Então, valorizem a integração dos conhecimentos, né? Muito provavelmente alguns de vocês entraram aqui imaginando que eu estaria falando sobre muito mais sobre tecnologia, e eu estou falando sobre epistemologia, algo que é muito diferente, mas é a realidade da inovação, porque a gente precisa fazer a integração de tudo isso para sermos inovadores. Trago aqui também um outro ponto, e aí estava lá também ali nas top 10 skills, que é a questão da resiliência, né? Então, essa capacidade sobre crescimento, sobre... Todo mundo quer crescer. Eu acho tudo do ponto de vista profissional, como fazer as suas empresas irem melhor para quem é empreendedor, ou como profissional fazer a sua organização melhor e ter uma carreira nesse sentido, faz com que a gente precise compreender o conceito de resiliência como ele é na prática. As pessoas têm muita dificuldade de trazer para o mundo, para o awareness, que eu chamo, né, que é essa percepção do dia a dia, sair da transparência, de que o crescimento não é linear para as pessoas, para as organizações e para todo mundo. A gente vê aquela setinha para cima, a gente às vezes vê o highlight da pessoa que vai dar uma palestra, da pessoa que está dizendo que é muito legal, que tudo é perfeito, que tudo é muito bacana, que a gente está conseguindo vários resultados, e a gente tem uma sensação, por não entender a realidade verdadeira, a realidade das pessoas, que só tem aquela superfície de crescimento constante. E muitas vezes, quando a gente vai analisar, no duro, no dia a dia mesmo, o crescimento ele acompanha essa curva que ela sobe, quando ela está subindo, ela está uma parte positiva ali, que ela está mais clarinha, né, mais branca,
e depois ela fica um pouco mais acinzentada quando ela está numa descente. E essa linha de crescimento que, olhando de fora, pode parecer uma reta, pode parecer linear, quando a gente analisa no dia a dia, a gente vê que tem muitas descidas, muitos momentos onde a gente sobe e depois não consegue sustentar aquele crescimento e precisa encontrar uma outra força para subir mais ainda. Isso se aplica do mercado da Bolsa de Valores, ao lançamento de produto, à manutenção de organizações, né? Então, compreender que o crescimento não é necessariamente linear, pelo contrário, como regra, ele não é linear, nos obriga a desenvolvermos a capacidade de resiliência, né? E a capacidade de resiliência é uma capacidade muito humana quando a gente está falando de crescimento. Claro que tem aí a resiliência das máquinas também, mas existe uma capacidade de desenvolvimento humano aqui que é muito importante dentro dessa lógica. E a outro gráfico que fica ali do lado, que vocês estão vendo também, é o gráfico do crescimento exponencial, vamos dizer assim, né? Que aí tem o livro do Salim Ismail, que ficou muito famoso, das organizações exponenciais. Como é que eu faço para ter um crescimento tipo Facebook, tipo Uber, tipo essas grandes organizações que tiveram crescimentos muito acelerados, e aí fica com aquela forma. Existe um processo efetivo, né? A gente não vai explorar todos eles, mas a gente criar uma comunidade, da gente ter escalabilidade nas tecnologias, da gente criar algoritmos que permitam fazer o raciocínio, a ajudar a quem está tomando decisão ganhar em escala. Então, tem uma série de formas da gente fazer isso, mas não é isso que eu estou trazendo agora para vocês. O que eu estou trazendo para vocês é que, se vocês olharem bem pertinho ali, tem um momento, quando está tudo numa reta de quase nada de crescimento ali, de constância do 1, vamos dizer assim, que está vivo, mas está seguindo ali sem crescer muito, que as pessoas pensam, isso não tem sentido, isso não vai dar, isso não vai funcionar. E esse raciocínio ele vai acontecer necessariamente antes de ter um crescimento grande, né? Porque senão ele já não aconteceria, ele já estaria falando do crescimento exponencial. Então, assim, é importante a gente entender para onde a gente está indo, os fundamentos de onde a gente está indo, da nossa ambição de crescimento, e que a organização desse crescimento exponencial, dessa organização, dessa carreira como um todo, ela não sendo linear, como eu trouxe ali no outro gráfico, ela também pode, em alguns momentos, gerar uma sensação de que não está dando. E aí é o momento onde a gente tem essa skill, né, que o Fórum Econômico Mundial falou tão fortemente sobre a nossa capacidade de sermos resilientes. E aqui eu trago esse ponto como super importante nas habilidades do futuro, independente de a gente estar falando em empreendedorismo ou inovação, ou todas as outras carreiras como um todo. Aqui é um conceito muito legal que eu gostaria de trazer para vocês também, que é a questão do conhecimento versus sabedoria. Num lado do slide está muito, muito claro ali, vários sinais, tem sinal de mais, tem alguns sinais que lembram Tetris, não sei quantos de vocês já jogaram Tetris, conhecem, mas lembra muito Tetris, aí tem como a gente vai encaixando, tem uma barrinha, e olhar para isso e ver que tem um sinal de mais, uma barrinha menor que a outra, uma outra que é maior, uma que é em formato de L, uma que tem 2 quadradinhos, não é exatamente impossível, mas é alguma coisa de conhecimento, né? Assim, é um conhecimento importante. Quanto mais a gente entende o que elas são, a gente consegue compreender melhor. Mas a magia da inovação, a magia do empreendedorismo, ela está muito mais na parte de conectar tudo aquilo de forma a ficar, por exemplo, num quadradinho que fica mais fácil de explicar, que fica mais fácil, às vezes, de estocar, que fica mais fácil, às vezes, de vender, de transportar. Então, assim, conectar todos os conhecimentos é a forma que a gente tem de transmitir, de usar, né, de desenvolver a nossa sabedoria e criar melhores produtos, criar melhores serviços, criar melhores processos. Quando elas estão não conectadas, elas muito provavelmente geram menos valor, elas são mais difíceis de utilizar. Então, tem uma palavra no chinês, e aí o meu chinês é 0, tá, pessoal? Sendo muito transparente com vocês, eu não sei falar chinês. Eu li isso num artigo em inglês, então eu não sei a pronúncia correta disso, mas Zhuangzi, que é como se lê quando está fazendo uma leitura mais literal, e se alguém souber chinês, por favor, me ensine qual é a pronúncia adequada, mas é uma palavra que está ligada ao mundo da inovação, ao mundo da criatividade do chinês, só que ela está linkada à integração e não à ideia inicial, uma ideia nova. E aí eu trago um ponto que também é importante aí da linguística, que ela nos ajuda a entender os processos de inovação, que
quando a gente pensa no mercado ocidental, muitas vezes a gente está falando de inovação na perspectiva de algo muito novo, e não que não tenha que fazer coisas novas, produtos novos, tem, vai ter uma oportunidade. Mas também existem oportunidades de inovação de integrar algumas coisas já existentes e fazer disso oportunidades. Às vezes também existe da gente integrar áreas do conhecimento e trazer conhecimentos até básicos, por exemplo, da psicologia para o âmbito da engenharia e criar um software, trazer conhecimentos básicos da biologia para o âmbito da administração e criar um novo produto, ou o contrário também, né? Às vezes a engenharia vai lá e diz, olha, nesse processo aqui tu consegue fazer uma pesquisa biológica que gera mais resultados do que estão tendo. Então essa integração, ela é uma forma de ser inovador também. Não é apenas a ideia do 0 para 1, muitas vezes é uma ideia de interconectar coisas que existem e nós conhecemos. Então fica também essa reflexão que eu acho importante compartilhar, claro que a gente vai ter tempo de explorar isso nas perguntas e na nossa conversa aqui, mas são ideias que eu estou querendo lançar para vocês aqui, porque o nosso tempo ele não é tão longo, mas ele nos permite trazer algumas reflexões para depois gerar insights que vocês possam levar depois para a carreira de vocês. A ideia é sempre contribuir dessa maneira. E o meu último slide, antes da gente passar para a parte de conversas com o nosso professor o Thomas, que vai liderar isso, mas que também tem espaço para vocês trazerem as nossas indagações, é sobre saúde mental. E aí, aqui no mundo pandêmico que a gente vivenciou no último ano e um mês, vamos dizer assim, dentro do Brasil, 1 ano e meio, falando de mundo, uma das coisas mais importantes é a questão da saúde mental dos profissionais. Entender como que eu lido melhor sob pressão, como que eu lido melhor nesse ambiente, como que eu me organizo para ter válvulas de escape, como que eu cuido da minha saúde física para ter uma saúde mental adequada, faz com que eu seja um profissional melhor. O empreendedorismo é muito duro, quando eu falo de empreendedorismo, eu falo tanto do empreendedor que começa o negócio, quanto do intraempreendedor. Ele exige muito mentalmente das pessoas, ele exige uma capacidade de resiliência, como a gente conversou agora há pouco, a gente precisa dessas habilidades, e quando a gente está com uma saúde mental organizada, aí tem essas mudanças ali dos slides que eu trouxe do Visualize Value, que quando está tudo muito confuso, é muito pouco provável que a gente vá ter um crescimento, né? A gente está fazendo coisas desorganizadas, desestruturadas, desfocadas, então tudo vai indo e às vezes a gente até se perde no emaranhado disso. As organizações muitas vezes se perdem no emaranhado disso quando elas não estão mentalmente organizadas. E quando eu falo mentalmente, é o conjunto de lideranças delas também não está organizado na direção mais correta. Quando a gente já começa a se organizar um pouco melhor, aí fica aquelas linhas mais em sintonia, como a gente vê na segunda imagem, né? Eu estou falando aqui num crescimento da minha esquerda para a direita, não sei se está espelhado dessa maneira para vocês, mas da minha esquerda para a direita, de baixo para cima, aí já começa a ser mais plausível que a gente vá ter um crescimento, que a gente vá ser mais inovador, que a gente vá ter uma organização de crescimento exponencial, como eu comentei com vocês, que é a ambição de todo mundo, ou pelo menos daqueles mais sintonizados ao mercado, principalmente de software e de startups, e que quando a gente tem uma saúde mental muito boa, quando a gente está bem conosco, quando a gente está entendendo bem, quando a gente está em linha, aí fica uma linha só, é muito mais fácil da gente compreender e agir profissionalmente. Não por acaso, a imagem que eu trouxe para vocês aqui sobre saúde mental, ela graficamente, né, tu consegue perceber que ela é muito parecida com a imagem de crescimento, que ela é muito parecida com a imagem de resiliência, que ela é muito parecida com esse tipo de imagem, né? E isso não é por acaso, é porque uma coisa está muito em linha com a outra, e aí a gente, se organizando mentalmente, a gente consegue também ter uma capacidade de inovação melhor, uma capacidade de entender comportamentos melhor, uma conscienciosidade das coisas, e aí conscienciosidade, que é, como eu comentei com vocês, a palavra que eu mais gosto, ela é muito em sintonia com isso da gente entender causa e consequência, da gente entender para onde as coisas estão indo, como se elas se constituem, como que elas geram oportunidades para a gente. E aí fica, então, o meu último recado: se vocês querem trabalhar com empreendedorismo e com inovação, organizem
a si mesmo, organizem o seu autoconhecimento, entendam os seus limites e expandam eles, porque a segunda principal competência de 2025 é a expansão dos nossos limites através do aprendizado ativo, né? Então, sermos eternos alunos que fazem com que o que faz com que a gente vá aprender o tempo todo, estando bem conosco, consigo mesmo, né? A gente vai estar com muitas oportunidades no mercado de trabalho. Então, professor Thomas, o meu compartilhamento, vamos dizer assim, de slides era esse. Agradecer e ficar à disposição para o nosso bate-papo. Eu espero que tenha sido útil aí para quem estava nos assistindo. Muito útil, muito útil. Parabéns pela sua exposição, Marcelo. Aprendi muito. Muito inovadora a sua abordagem. Trouxe para mim, especificamente, muitos insights aqui. Gostei bastante. Parabéns e muito obrigado. Bom, vamos dar início, então, ao nosso bate-papo. Eu vou pedir para a Luana colocar novamente aqui na tela a imagem com o número do WhatsApp por qual os alunos e as alunas devem enviar as perguntas, tá? Então, olha só, pessoal, anotem esse número, vou deixar vamos deixar um pouquinho aqui, tá, Luana? Vamos deixar um minutinho até o pessoal anotar. Vale o lembrete também que nós temos uma programação bastante intensa com relação à comemoração dos 80 anos da PUC Campinas. Então, fiquem atentas aí ao site da PUC, consultem sempre, porque nós temos muitas atividades, tá? Então, não é sempre, né, que uma instituição faz 80 anos e de uma maneira tão bonita, com uma trajetória tão brilhante. Então, isso tem que ser muito celebrado. E essa programação tem buscado fazer isso. Bom, vamos lá então. Marcelo, vou fazer a primeira pergunta e aí pode deixar mais um pouquinho, Luana, e depois a gente tira. Bom, a primeira pergunta aqui, Marcelo, do nosso pró-reitor de extensão, professor Rogério Bazzi. Marcelo, obrigado por sua exposição. Como profissional que constantemente se relaciona com empresas, quais são as dores das empresas na contratação de jovens recém-formados? Há necessidade de habilidades específicas? Bacana, assim, obrigado pela pergunta, uma honra aí receber uma pergunta do reitor de vocês, é muito bacana mesmo. Acho que, assim, existe uma complementariedade das capacidades técnicas com as capacidades emocionais. O que a gente está vendo isso? Né? Cada vez mais a capacidade de compreender tecnologia e usar tecnologia é fundamental. Então, assim, é quase condição sine qua non do negócio, tu saber mexer na internet, no Word, no Excel, essas coisas mais básicas, elas são super importantes mesmo para a entrada. E nas áreas diferentes de conhecimento, a gente vê programação, uma ainda hiperespecialização nas vagas de entrada, por exemplo, algumas linguagens, algumas coisas nesse sentido. O que também é verdadeiro é a necessidade cada vez maior dos times de ter pessoas que trabalham em equipe bem. Hoje é muito difícil fazer as coisas sozinho. Quando eu falo ali da diferença entre o hiperespecialista e do neogeneralista, é porque poucas coisas, tirando algumas profissões mais pontuais, que são mais individuais, vamos dizer assim, elas permitem que a pessoa não trabalhe em time. E isso é algo que quem tem se sobressai muito rapidamente no mercado de trabalho, seja por ser um bom liderado e um bom membro do time, como até uma pessoa com o potencial de liderança ali na frente, que é onde está o maior gap das organizações nesse momento. Né? Tu formar um líder digital, que é a pessoa que consegue entender o mundo tecnológico, que consegue agir. Claro, eu, por exemplo, tenho que ter uma capacidade de raciocínio crítico, embora eu não seja um programador, de saber pedir para o nosso time da TI desenvolver um software que faça sentido. Eu tenho que fazer isso na minha posição. Mas não necessariamente eu preciso que todo mundo do meu time saiba pedir fazer um software. Agora, eu preciso sim que todos eles saibam se relacionar e formar um time. Então, dependendo da função, existe essa questão das capacidades técnicas, mas a capacidade de colaboração, eu acho que talvez seja a maior demanda nesse momento das organizações. Muito obrigado, Marcelo. Muito boa a sua resposta. Uma outra pergunta aqui
do aluno de RP, Luan Ximenes. Ao pensar em inovação, as pessoas buscam referências mundiais como Google ou Apple e esquecem que elas podem ser inovadoras nas suas competências diárias. Qual é o melhor conselho para as pessoas se sentirem mais motivadas e enxergarem essa possibilidade? Ele complementa. Estudar as tendências do mercado e segui-las é um dos caminhos para contribuir para a inovação dentro da organização? Legal, obrigado pela pergunta. Acho que ela tem várias facetas de resposta, assim, né? Bom, de uma forma geral, acho que sim, tá em linha com as tendências de mercado, é algo importante para que as pessoas consigam contribuir. E aí, por isso, tem aquela questão do... é uma tendência, né, do lifelong learning, e aí da tendência da parte de habilidade é eu ser um estudante ativo que tem minhas estratégias de aprendizado constante. Então, assim, entender essas tendências de mercado, entender essas oportunidades, entender que o mundo está indo, por exemplo, mais para o lado de ESG nas grandes organizações, que é o Environment, Social Governance, como algo dentro do processo das empresas, é uma forma muito boa de ser útil e de ajudar a empresa a inovar nos seus processos. A gente, quando às vezes fala muito de inovação, fala muito de produto, e às vezes a inovação está no processo, que é a forma pela qual a gente chega naquele resultado, e ali tem muita margem. O brasileiro tem o potencial para fazer isso e a oportunidade também de melhorar os processos das organizações. O professor que trabalha no mundo design deve saber muito melhor que eu aí o quanto existe de oportunidade de desenvolvimento de processos dentro das instituições. E sobre motivação, eu entendo que aquilo que eu trouxe do Ikigai tenta trazer isso, né? Que é assim, como que eu entendo aquilo que me motiva, como aquilo que eu entendo aquilo que eu sou apaixonado. Eu não acho que as pessoas vão fazer só aquilo que elas são apaixonadas, eu não tenho uma visão romantizada disso, mas o quanto mais próximo for daquilo que tu gosta, mais fácil é de tu se dedicar, e dedicação é fundamental. Não tem como tu chegar no sucesso profissional sem ter essa dedicação mais intensa. Então, aí tem uma jornada de autoconhecimento, de inteligência emocional, de compreensão e de disciplina também, que eu acho bem importante. Então, para a gente ter uma motivação para ser inovador, criar hábitos de disciplina nos ajudam muitas vezes também a gente conseguir estabelecer uma rotina que nos permita ser inovador. É muito difícil ser inovador se tu não tem disciplina nenhuma, né? Porque tu só tem uma ideia. Ideia e inovação tem essa grande diferença, né? A inovação precisa se concretizar de alguma maneira, né? Senão é apenas uma ideação. E essa clareza de conceitos, às vezes, ajuda no profissional do mercado de trabalho. Muito obrigado, Marcelo. Uma outra pergunta aqui. Marcelo, você cita a importância da filosofia no ambiente empreendedor. Poderia, por favor, estabelecer mais informações sobre tal relação? Mais uma pergunta aqui do nosso pró-reitor, Rogério Bazzi. Bacana. O que eu acho que é, talvez, uma das grandes dificuldades, né? Às vezes a gente faz esses pensamentos complexos, né? Aí vamos lá tentar puxar para o que eu estava trazendo. Dentro daquelas 10 grandes áreas que o Fórum Econômico Mundial está colocando como tendência de habilidades que serão cada vez mais necessárias, tem muito o pensamento lógico, o pensamento crítico, a necessidade de resolver problemas complexos. Aqui é onde eu vejo a maior conexão com o pensamento estruturado, filosófico, de organização dos dados, né? A filosofia, ela nos permite, de alguma maneira, estruturar as coisas em frases, né? Eu gosto de utilizar esse tipo de mecanismo, que é assim, o que eu estou querendo dizer quando eu falo que o produto tal é melhor que o outro? Estou dizendo que o produto tal tem a característica A, B, C e D. Ele tem a característica D de fato? Será que eu estou falando uma proposição organizada de raciocínio que ela fica verdadeira dentro dessa lógica? Será que o mercado concorda com isso? Toda essa capacidade de pensamento crítico, de analisar aquilo que efetivamente a gente está falando, está muito em sintonia com criar os produtos, com criar os processos, né? Em alguma medida, a gente pode utilizar desse raciocínio complexo, esse problema complexo, e dividir ele, que é muito do que a filosofia faz, né, de ir indo nas causas últimas dos problemas, para ajudar a organização a avançar. Então, quando tu vai na causa verdadeira do problema, às vezes a gente descobre que o problema não está no produto,
ele está no processo, ou então ele está na dinâmica de relação entre dois líderes que não se dão bem, e essa dinâmica de relação que não se dá bem faz com que as áreas não se integrem. Então, assim, não adianta tu resolver o processo adequadamente se tu não for na causa última do problema, que aí tu acaba, então, descobrindo, olha, tem aqui uma relação, eu preciso que esses dois times conversem constantemente e cheguem num acordo, e isso é o raciocínio filosófico para resolver um problema complexo. Porque senão, é muito comum que as empresas façam, eu não estou conseguindo resolver isso, então eu vou lá na ponta, e aí vou lá e tento resolver aquilo na ponta, sem entender as derivações inteiras disso. Então, acho que ali tem uma oportunidade de uso, e aí também de como a gente aterriza, né? Assim, não adianta, as organizações não têm interesse nem tempo de ficar discutindo epistemologia, como eu trouxe aqui agora, brincando na palavra, mas as organizações de fazer um compêndio de 50 páginas para discutir um assunto simples. É muito mais de como a gente usa das ferramentas de raciocínio crítico para chegar na solução dos problemas, e aí é onde talvez algumas pessoas que gostam do assunto tenham mais dificuldade, elas ficam tentando teorizar demais e aí não conseguem trazer isso para a organização. Então, esse equilíbrio entre usar as ferramentas e efetivamente resolver os problemas, eu acho que é a forma que eu, pelo menos, vejo ter tido mais sucesso nos ambientes onde eu transito, relacionado ao uso da filosofia para as organizações. Muito obrigado, Marcelo, muito obrigado. A Luana colocou para a gente aqui novamente a imagem com o WhatsApp. O pessoal que está participando, por favor, mandem perguntas. Marcelo tem ainda alguns minutos para estar com a gente, então podem participar. Bom, aqui novas perguntas para o Marcelo. Pergunta da professora Zuleika. Marcelo, parabéns pela ótima apresentação. Liderança é uma habilidade muito importante para o profissional ter sucesso no desempenho do seu trabalho. Que dicas passaria aos alunos participantes para adquirir ou aperfeiçoar essa habilidade? Eu estou falando da liderança. Bacana. Acho que existe algumas coisas que a gente pode trabalhar, né? Eu particularmente, eu gosto muito de ler, e, enfim, é o jeito que eu aprendo mais. Então, acho que ler livros sobre o assunto ajuda, né? Eu acho que é importante. Muitas vezes a gente, às vezes, só pega o resumo, né, daquilo e não entende o conceito total do tema. Então, acho que ler livros sobre o tema é uma forma da gente aprender. Mas uma das coisas que eu vejo mais úteis para o desenvolvimento da liderança das pessoas é a capacidade de escuta ativa, que é ouvir com a intenção de entender, né? Então, assim, quando a gente está falando de liderança, o líder, ele é uma pessoa cada vez mais que precisa servir aos outros, né? Não se servir da liderança, aquela distância entre o chefe e o líder está muito nessa percepção, e para servir aos outros, a gente precisa aprender a ouvir para poder depois agir. Então, uma das formas que eu vejo de desenvolvimento de liderança é essa capacidade de, escutando muito ativamente, e depois trazer devolutivas, né? Eu acho que às vezes as pessoas também ouvem e não agem sobre aquilo que ouviram nas suas organizações. Quanto mais tu ouve e age, mais tu cria uma experiência sobre aquele processo. E aí tem a questão do trabalho em equipe, que é importante da gente ter, aí é uma palavra também da moda, mas que não é só da moda, ela é realmente útil, que ela é da questão da empatia e da compreensão do comportamento das demais pessoas. E por que eu digo isso? Né? Quando tu se comunica com as pessoas entendendo o momento onde elas estão, qual é o background delas, em que circunstâncias que elas estão, muito provavelmente tu vai conseguir extrair mais resultado daquela comunicação. E extrair resultado das pessoas de uma forma positiva é muito o papel do líder, né? Se tem algumas pessoas que estão num momento mais para baixo, se eu pressionar mais ela, talvez eu não consiga extrair mais resultado. Com outras pessoas, talvez eu tenha que pressionar mais, que ela vai sair mais resultado. Da mesma forma, tem outras que precisam de um carinho adicional e isso faz com que elas se estimulem. E tem outras que, se tu faz um carinho adicional no ego dessa pessoa, ela pensa, não, então eu estou em casa, não preciso mais me dedicar. Então, assim, entender o comportamento humano e ter a empatia sobre as pessoas faz com que a gente tenha uma comunicação mais assertiva. E a liderança precisa saber se comunicar adequadamente. Gostaria de fazer uma pergunta a você. Em conversas que eu tenho normalmente com os alunos e com as alunas, né, dentro das atividades que nós temos na PUC
no programa de empreendedorismo e também no programa de aceleração, os alunos perguntam sempre, como eu faço para identificar minhas competências, né, minhas soft skills, e como eu faço para buscar melhorar algo que de repente é uma deficiência? Eu devo fazer isso? Até que ponto eu devo, digamos assim, forçar a barra para trabalhar uma competência que eu não tenho, ou até que ponto eu tenho que realmente buscar aprimoramento, porque isso é uma deficiência que eu possa ter, digamos assim. Legal, acho que é uma pergunta bem interessante, e aí eu também vou tentar trazer ela em algumas facetas. Eu acho assim, autoconhecimento é fundamental. Eu não tenho a pretensão de ter todas as competências que o mundo exige, mas é importante que eu saiba quais são as competências que eu tenho e quais as que eu não tenho. E aí, calibrar a minha ambição ao desenvolvimento delas. Então, assim, me parece que é um ponto importante a gente saber em que momento que a gente está da carreira, onde a gente está se desenvolvendo, e sabendo aquilo que é exigido de mim ou aquilo que eu estou querendo buscar. Né? Então, se eu quero uma posição de liderança, eu preciso desenvolver comunicação, eu preciso desenvolver esse aspecto da minha carreira. Eu posso não ser um grande comunicador, mas eu preciso ser pelo menos um bom comunicador para ser um líder. Eu não quero ser um líder, eu quero ser um programador que fica em casa desenvolvendo, inclusive assim, as organizações têm cada vez mais a carreira em Y, né, onde tem como tu ganhar salários mais expressivos sem necessariamente ter um cargo de liderança. Bom, aí talvez eu precise só aprender a comunicação que é adequada para um especialista naquela função. Eu preciso saber o Python, eu preciso saber o Java, eu preciso saber aquilo, mas eu preciso também me comunicar com o meu chefe para entender bem o que ele quer, falar com as áreas de negócio para entender bem o que eles querem, mas eu vou ser um hiper especialista nisso. Então, assim, eu preciso entender, talvez, também cada vez mais a minha jornada para saber quais são as competências que eu quero adquirir ao longo da minha trajetória. Esse é um exemplo muito claro para mim que eu vejo, né, de onde a gente direciona, porque é muito pouco provável que a gente consiga alcançar todos os objetivos que a gente tem sem ter as competências mínimas. Então, entender isso, ouvir o feedback de pessoas que a gente confia também é uma forma importante. E acho que sim, é importante a gente procurar fazer isso. Tem até uma sugestão, o Adam Grant, que é um psicólogo americano, para quem sabe falar inglês, e o Ray Dalio, que é um autor de um livro chamado Princípios, que eu gosto muito também, eles fizeram um assessment gratuito, que está na página, acho que do Adam Grant, esses dias do Ray Dalio estavam publicando. É uma forma de saber mais sobre si mesmo, responder algumas perguntas e entender sobre o tipo de liderança, sobre o tipo de skills que a gente tem. Então, acho bacana a gente usar essas ferramentas, que até algumas vezes são gratuitas, para entender sobre nós mesmos e aí fazer uma sintonia fina, né? Eu não tenho como ser um grande programador sem ter um raciocínio crítico e lógico muito bem estruturado. Aqui eu preciso me dedicar a fazer isso. Não, eu não quero ser um grande programador, eu quero ser mais um gestor disso. Bom, então talvez eu consiga até, por outros caminhos, me transformar num líder de TI que consegue conversar com pessoas sobre o assunto, mas aí qual é a minha dificuldade técnica? É que se falhar um pouco do meu time, eu não vou conseguir resolver sozinho. Então eu preciso ser um gestor que nunca vai ter um time falhando, sob pena de eu precisar ir resolver e ter essa dificuldade mais pontual. Então acho que é muito daquilo que a gente ambiciona. Obrigado, Marcelo. Inclusive, né, dentre essas iniciativas que a PUC tem tomado nos últimos anos, né, existe uma reformulação de projetos pedagógicos de todas as disciplinas da instituição para uma formação baseada em competências. Então, é algo que vem sendo discutido dentro da instituição e os alunos, as alunas vão acabar, digamos assim, tendo mais contato e condições de ter esses diálogos, né, e buscar realmente não só identificar suas próprias competências, mas também estimular e compreender como melhorar, digamos assim, aquelas nas quais eles apresentam algum tipo de fragilidade, né? Bom, temos mais perguntas aqui. Vamos lá. Aqui o aluno, professor Marcelo, da PUC,
do curso de Publicidade e do curso de Publicidade e Propaganda. Ele diz: Marcelo, parabéns pela exposição, muito construtiva. Gostaria de ideias de como ativar a nossa criatividade. Que exercícios ou o que você recomendaria aos nossos alunos? Como poder trabalhar mais esse lado criativo em prol do nosso projeto de empreendedorismo? Bacana, assim, que eu vejo como algo interessante. Um é descobrir quais são os problemas que valem a pena a gente resolver. Então, assim, quais nos motivam, quais as organizações, o que tem problemas tanto do mercado quanto em algumas organizações, e a gente se dedicar a isso. Uma das coisas que é interessante de fazer é um momento de ideação, né? Então, assim, a pessoa tem ali, eu quero resolver o problema das... Vamos supor que fosse um problema concreto, né? Não é, eu acho. Um problema das bolinhas de tênis serem amareladas. Todo mundo está querendo comprar bolinha de tênis que é azul, vamos supor. O que eu preciso fazer para que a bolinha de tênis seja azul? Qual é o processo? E colocar isso em vários post-its, começar a escrever algumas linhas sobre isso, botar alguns bullets e ver, olha, essa ideia fica de pé, essa ideia não fica de pé, como é que eu funciono? E ia retirando as ideias que não são tão boas assim, para que fiquem algumas poucas que sejam melhores. E aí a gente escolhe uma ou duas que sejam melhores e tenta desdobrar elas em todos os processos. Quando a gente vai fazendo, é o que eu brinco no nosso time, assim, que é o raciocínio épico. Eu quero que o resultado final seja X, então o que eu preciso fazer para chegar naquele X da onde eu tô para ele no final? E a gente ir matando as ideias que não são tão boas, porque se a gente tem uma ideia, a gente já identificou que ela não é tão boa, talvez já seja o caso da gente ir para a segunda e para a terceira, né? E a gente vai desdobrando e vai vendo aonde que a gente está com dificuldade ou onde tem oportunidades. É uma forma da gente vislumbrar um cenário futuro, né? Um problema que vale a pena ser resolvido, e aí do momento presente até chegar lá, quais são os passos que a gente precisa estruturar. Um outro exercício que tem aí para mais organizações, talvez, do que para alunos, é pensar assim, sei eu, Microsoft, Google e o Facebook compraram a minha empresa. O que eles têm que fazer? Onde é que está o valor nisso aqui? Onde é que eles organizam? Poxa, se eles comprassem, tivessem os recursos tais, eles iam fazer A, B e C. Poxa, se eles deveriam fazer A, B e C, talvez eu possa fazer A, talvez eu possa fazer B. E aí eu consigo criar aí algumas ideias diferentes também para a minha organização. Muito obrigado, Marcelo. Aqui, vamos lá, mais uma pergunta. Professor Rogério Base. Marcelo, gostaria de convidá-lo para a nossa 4ª mostra de inovação e empreendedorismo, que vai ocorrer agora em maio, aqui na universidade. Espero que aceite. E convido todos que nos acompanham a conhecer e participar da mostra. Muito bom, professor Base. Podemos depois, Luana, colocar talvez uma imagem aqui, né, da mostra de inovação e empreendedorismo, estimulando a nossa audiência, né, composta por muitos alunos e alunas aqui da PUC, a participar da nossa mostra de inovação e empreendedorismo com seus trabalhos. As inscrições estão abertas, pessoal, e vão até dia 14 de maio. Então você pode se reunir aí com o teu grupo, talvez apresentar um trabalho que você já desenvolveu ao longo da graduação. Participar da mostra tem tudo a ver com o que o Marcelo tem falado aqui, para você estimular, né, e competências que você já tem, você identificar também competências que você nem sabe que tinha e também aprender coisas novas, né? Marcelo, fica o convite para você e do professor Base, se você puder estar com a gente, será um prazer. Muito obrigado pelo convite, vamos ver as agendas ali, mas deixa eu dar também o meu depoimento nesse sentido. Há muitos anos atrás, essa altura do campeonato, né, eu participei na época da faculdade de uma iniciativa muito parecida com essa, e foi da onde eu fundei depois com alguns colegas e amigos a minha primeira startup. Então foi de um projeto similar a esse que a gente foi congregando e a gente construiu uma startup que trabalhava com inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, em uma iniciativa muito similar ao que eles estão fazendo. Então eu sou fã desse tipo de coisa e fica aí meu depoimento de que elas realmente funcionam, né? Vou aproveitar a oportunidade, só vou colocar para os alunos verem aqui a imagem, Marcelo, do evento, que tem tudo a ver com o que você está falando, e
forma de estimulá-los a participar, né? Então, olha, pessoal, é essa aqui, essa imagem que está lá no site da PUC, então você pode entrar. Está aparecendo aí, Marcelo? Para mim, eu acho que ainda não apareceu. Não Está aparecendo apareceu? outra imagem, mas é que pode ser que seja do meu web versus o via aplicativo. E agora? Agora acho que sim. Agora sim. Então, olha só, pessoal, essa aqui eu só vou mostrar a imagem de divulgação. Então, as inscrições são até dia 14 de maio, tá bom? Se você entrar lá no portal da PUC, nos eventos, você encontra lá todas as instruções de como participar, tá bom? A mostra, ela é o funil de entrada para o nosso programa de aceleração universitário aqui da PUC, que visa acelerar startups durante 4 meses, tudo bem? Então, não perca a oportunidade de participar. É uma maneira de você aproveitar as oportunidades e também aproveitar todo esse esforço que a PUC Campinas tem feito com relação ao universo de inovação e empreendedorismo. Aqui. Marcelo, temos mais uma pergunta da Luísa. Parabéns pela exposição. Como vocês trabalham o bem-estar humano nas empresas? Olha, é uma pergunta que não é a pergunta do $1 milhão, eu acho que é a pergunta do $1 bilhão, eu acho que é um dos grandes desafios mesmo das organizações. É muito uma questão cultural, né? Cada organização ela tem a sua forma de agir. Acho que uma das formas, aí, pensando quando a gente está falando no ambiente, assim, de como agir sobre isso, é a gente tentar ser ao máximo, explicar com muita capacidade por que a gente faz o que a gente faz e qual é o benefício que existe para as equipes para formar uma cultura vencedora. E aí tem um momento ali do Jack Welch, que foi um dos grandes líderes globais, aí, principalmente nos últimos anos, aí, ele já está mais velhinho agora, se ainda está entre nós, espero que sim. Mas o Jack Welch foi um dos grandes líderes globais e ele fala que o papel do líder é ser o Chief Meaning Officer, que é como que eu coloco o significado para as pessoas de como que elas vão se beneficiar daquilo, né? E aí, elas entendendo mais o processo, elas ficam mais em sintonia com o negócio e conseguem até gerar mais resultados e gostarem mais daquilo. E, claro, tem o outro lado aí da capacidade do líder de ter uma comunicação boa, né? Então, quanto melhor é a comunicação, mais ferramentas a pessoa tem, melhor ela entende o processo, mais provavelmente ela vai poder ajudar. E aí, além disso, tem os benefícios de cada organização que tem. Às vezes tem um benefício mais de apoio psicológico, tem atividades. A gente fez, por exemplo, no Enchan, ontem, uma atividade de mindfulness, que foi um momento ali para o pessoal absorver mais sobre isso. Então, a gente vai agregando aquelas capacidades de liderança algumas ações pontuais. Vejo muitas organizações preocupadas com isso, às vezes é ajudando numa questão psicológica mais claramente, às vezes é numa academia para fazer um exercício, ter algum apoio, às vezes simplesmente na parte da cultura, que, a meu ver, inclusive, é a mais importante. Se a cultura da organização é positiva, a gente tende a ter pessoas com uma saúde mental melhor e, claro, aí tem o processo de recrutamento, que é uma das magias da área de recursos humanos, de conseguir sintonizar quem está entrando com a cultura do negócio. Temos tempo para mais uma, né, Marcelo? Deixa eu ver aqui. A pergunta aqui do professor Marcelo Lopes, de PP, de Publicidade e Propaganda. Marcelo, que livro indicaria para nossos alunos? Qual o seu livro de cabeceira? Nossa, livro de cabeceira. Eu sou uma pessoa que gosto bastante de ler, então, assim, eu estou numa constante grande de passando para o próximo. Não posso mostrar para vocês aqui, que está meio bagunçado aqui o meu cantinho, mas eu tenho uma biblioteca em casa e eu estou num outro quarto que é mais seguro do barulho. E eu tenho aqui alguns que estão perto de mim que eu acho bem bacanas. Sobre inovação também, que a gente está falando aqui muito hoje, é do Adam Grant, Originais. Eu acho um livro bem legal, bem bacana mesmo, sobre tudo que a gente está falando aqui. Para quem quer montar negócios que sejam mais
inovadores. Eu acho que Organizações Exponenciais, do Salim Ismail, é muito legal. Eu gosto de um escritor que fala sobre comportamento humano. Tem dois, assim, o Daniel Goleman é um cara que tem algumas coisas bem interessantes sobre inteligência emocional. O Jordan Peterson tem algumas coisas mais pontuais também que falam sobre inteligência emocional. Então, tem alguns livros aí que eu estou citando. E eu, particularmente, gosto também de vários livros de filosofia, né? Então, dos básicos mesmo, eu particularmente acho bem bacana. Cito aí dois: o Ética Nicômaco, do Aristóteles, lá de trás, para entender o raciocínio todo, e A Procura da Felicidade, do Bertrand Russell, também é algo interessante aí para o nosso dia a dia. Então, se tem uma grande quantidade de livros aí relacionados ao assunto. E não vou deixar de citar, porque eu gosto muito desse também, do Queda de Gigantes, que aí é um livro de romance, para quem gosta de entender história. Queda de Gigantes, do Ken Follett, foi o último livro aí, talvez, que eu li de não ficção e nem de estudos, vamos dizer assim, e que aí eu fiquei muito entusiasmado com toda a trilogia. Mas esse é para quem tem fôlego também de leitura, que ele é bem, bem extenso. Muito bom, muito bom. Anotei aqui, vou depois procurar também fazer essas leituras. Valeu, Marcelo, muito obrigado. Bom, estamos caminhando para o final. Você gostaria de fazer algumas considerações, alguma consideração final? Também falamos o seguinte, se porventura alguma pergunta não for respondida, né, o pessoal continua enviando, nós depois repassaremos ao Marcelo aqui, para que ele possa responder. Deixa eu... Um minutinho. Tem mais uma pergunta, Marcelo. Podemos? Mais uma? Claro. Podemos sim, claro. Vamos lá. Então, vamos lá. Olá, meu nome é Ana. Sou aluna da PUC Campinas. Primeiro, gostaria de parabenizar a palestra. Foi muito clara e bem explicada. Segundo, tenho uma dúvida. De que forma a inteligência emocional está vinculada às competências necessárias para essas inovações do mercado de trabalho? Legal. Bom, alguns pontos que eu acho que ela está conectada, né? Primeiro deles, a ideação talvez até possa ser individual. A capacidade de transformar isso em negócio é sempre em time. Então, inteligência emocional está muito ligado à execução, e execução... Aí também vai mais um livro, Execução, do Ran Charan, acho baita livro sobre isso. Mas a capacidade de inovação, ela precisa se transformar em realidade. Isso, por menor que seja o time, tem aí uma necessidade de inteligência emocional, de lidar com o incerto, né? Acho que quando a gente está falando de inovação, a gente está lidando muito com o incerto, e quando a gente está lidando com o incerto, a gente gera muita ansiedade nas pessoas. Quanto melhor a gente conduz essa ansiedade, a gente melhor consegue ter chance de ter êxito, né? Porque a inovação trabalha com erro também. Então, saber a margem de erro de cada organização, de cada produto, de cada iniciativa, está muito conectado a como eu lido com as pessoas nesse ambiente, né? E aí tem outra questão que é muito importante no mundo prático da inovação, é que a inovação, se dá errado, dá problema, e se dá certo, dá problema também, porque ela muda o processo, ela muda a forma como as pessoas vendem, ela muda o que as pessoas vendem nas organizações, e isso às vezes gera ansiedade, não só das pessoas que são refratárias à inovação. Às vezes eu tenho uma grande liderança comercial que sabe muito bem vender um produto, e esse produto é como ele está vendendo há 10 anos, e aí vem um produto mega inovador com uma margem menor, mais chance de escalabilidade, mas ele vende para mais pessoas e ganha menos. Será que ele vai vender com a mesma intensidade? Será que não é ali que vai ser a dificuldade de inovação na distribuição? Então, assim, a inteligência emocional está muito em sintonia com a gente conseguir movimentar todos os mecanismos dentro das organizações, porque da ideia até chegar na ponta, é muita gente que está envolvida, por menor que seja o time. E se o time for pequeno, aí precisa controlar muito de perto a ansiedade do time em fazer todas as coisas que precisam acontecer. Então, eu vejo esses pontos aí como importantes. E obrigado pelo elogio também, pelo amor de Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Bom, Marcelo, estamos caminhando para o final. Gostaria de agradecer a sua presença. Muito obrigado, foi muito boa a tua exposição. Também o debate foi muito interessante. Tenho certeza que todo mundo que participou aprendeu bastante aqui sobre inovação, sobre também empreendedorismo, sobre as competências necessárias, né, que o mercado está valorizando nos dias de hoje. Quero também
parabenizar e agradecer, né, a equipe de eventos da PUC, a professora Zuleika, a Luana, que deram todo o suporte aqui para a organização do evento. Lembrar todo mundo que está participando de que as comemorações de 80 anos da PUC Campinas continuam, né? Então você tem lá no site da PUC uma área destinada a toda a programação. Então procurem visitar para verificar lá tudo o que está ocorrendo. Estamos com uma programação bastante intensa. Bom, Marcelo, agradeço. Passo a palavra para você, caso você queira tecer aí algumas considerações finais para nós podermos encerrar, então. Bom, da minha parte, um enorme agradecimento pela honra do convite mesmo. Foi um ótimo bate-papo, professor Thomas. Eu gostei muito de conversar contigo. Espero que a palestra tenha trazido conteúdos que sejam úteis, ou pelo menos que tenham alguma reflexão aí das pessoas que assistiram. Eu aprendo quando falo, então não é nenhum favor que eu faço quando sou convidado para isso. Eu também aprendo a pensar melhor. Acho que a capacidade de pensar ajuda, quando a gente está falando, a gente de alguma forma está aprendendo junto também. Então, agradeço por isso. Pelas perguntas, pelas palavras elogiosas, pelo carinho que existe em ter esse convite todo. Estou à disposição, LinkedIn, Instagram, e-mail, o que for necessário. Sou muito tranquilo quanto a isso, sou muito acessível para quem achar que é oportuno manter esse contato e entusiasmado com a ideia da gente ter um país cada vez mais empreendedor e inovador, e tenho certeza que as pessoas que assistiram aqui podem estar usando alguma coisa do que a gente conversou hoje para fazer mais. Então, se isso funcionou, para mim já é uma grande honra. E se a gente teve desse convite, mais outros convites ali, como já vieram durante a própria conversa, é que estamos num caminho bom. É um prazer para mim estar conversando com vocês hoje e espero que mantemos o contato para mais breves oportunidades. Isso aí, vamos alinhar essa sua participação aqui conosco na mostra. Bom, pessoal, então nos despedimos por aqui. Agradeço a todos e a todas que estiveram conosco aqui nesse evento. E até a próxima atividade correlacionada às comemorações dos 80 anos da PUC Campinas. Até mais.